Resta sentado, por favor. Sabe, quando eu estava sentado ali, o Senhor falava comigo de uma maneira muito real. Ele falava assim: fala para o presbítero te ungir, que a unção que está sobre ele vai descer sobre você. Sabe, meus amados, e o Senhor estava falando no meu coração. Uma das primeiras libertações que a gente recebe é confiar no Senhor. Sabe, eu estava sentado ali refletindo várias coisas. Quando eu me converti, o Senhor me falou assim: eu salvarei toda a tua casa. Toda. E eu creio na palavra do Senhor. Eu sei que Ele é justo para cumprir. E já faz 8 anos que eu me converti, que eu prego a palavra, que eu ministro. E vai ser a primeira vez que eu vou ministrar no lugar que a minha irmã está. Sabe, quando eu vi ela chegando, assim como o Senhor me falou, quando Ele resgatou a minha mãe, eu falei: Senhor, me dá a certeza da salvação dela. O Senhor não é obrigado, mas eu preciso ouvir para seguir adiante. Ele falou assim: todas as minhas promessas serão cumpridas na tua vida. Ele falou assim: olha para o seu irmão onde eu coloquei ele. Meu irmão estava chegando no nível de alcoólatra. Ele falou: olha para sua irmã, ela não está na igreja, mas olha como ela está, eu estou transformando ela. E hoje eu estou levando a tua mãe, pela graça, pela misericórdia. Sabe, isso me impulsionou. E hoje, quando eu recebi o convite para ministrar, sabe, a ministração, aquilo que Deus quer fazer, não começa somente no momento que você vai pregar, mas começa durante a semana. Durante a semana, o Senhor já me levou a pisar em cabeça de serpente, a esmagar o Satanás, porque Ele fala que dareis poder para pisar na cabeça de escorpiões, serpente e tudo que é maligno. E durante a semana eu estava ali trabalhando, e ele começou a me acusar, a fazer certas coisas, e eu falei para minha esposa: ele tá me atentando, mas agora eu piso nele. Porque a primeira coisa que você tem que entender é o poder que foi te dado. Porque eu posso ministrar, eu posso pregar, eu posso pedir para Deus te tocar, mas se você não entender quem está te tocando, quem está te libertando, você não vai entender. Sabe por que Deus falou para mim falar para os levitas ficar em cima? Porque hoje eles estão numa batalha espiritual. Assim como quando Davi tocava o instrumento, o espírito maligno que estava sobre o rei batia em retirada. Assim, quando eles começaram a tocar o instrumento, porque adorador não é só quando abre a boca, mas quando deixa fluir de dentro. E quando eles começam a tocar no instrumento, o inferno começa a tremer, o inferno começa a bater em retirada. E o Senhor falava hoje em meu coração: hoje eu vou confrontar o inferno, eu vou resgatar almas, vou libertar pessoas que estão amarrado no passado, preso naquilo que falaram. Sabe, eu quero que os ministros comecem a ministrar o instrumento, mas eu quero que vocês comecem a ministrar o instrumento como se fosse o último dia de vocês aqui, e a última porção que Deus derramou sobre a vida de vocês. E eu quero, Graça, que você comece no espírito de adoração. Apaga as luzes aqui, meus amados. Deixa Deus manifestar sobre a vida de vocês. Começa a operar agora. Imagina vocês frente a frente com o inferno e resgatando vidas essa noite. Imagina Deus usando vocês essa noite como soldados. Aumenta, porque quando eles davam as voltas ali ao redor do muro, cada volta ia mais forte. Eles começavam a marchar, eles começavam a ter fé que o muro ia cair.
E eu creio que uma barreira está caindo sobre este lugar. Orando a lavassura, anda lavando cheio. Deixa Deus usar. Orando a lavassura, anda lava cheio. Senhor, libertação esta noite. Cura, ó Pai. Cura, ó Deus. Cura, Senhor, nós declaramos esta noite. Eu creio que um Deus vivo, que opera milagres ainda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 13. Aleluia, Deus. Pode descer, Zinho. Aleluia, Deus. Ô William, fica no violão para mim, você, fazendo um favor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meu coração se alegra muito em ver as promessas do Senhor se cumprir. Muito feliz pela presença da minha irmã neste lugar. Glória a Deus. Amém, igreja? O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas.
em cada tribo escolha um homem que seja líder. Amém? Glória a Deus, Senhor. Pai, eu creio na Tua presença neste lugar, ó Deus. Continua operando sobre a palavra, ó Pai. Continua falando, ó Deus. Senhor, eu creio que o Senhor já quebrou todas as barreiras, ó Pai, desde o começo, desde dos intercessores, desde o preparamento, Senhor, eu creio. Espírito Santo, conduza em nome de Jesus. Amém, meus amados? Essa passagem aqui, meus amados, ela fala de 12 homens e de 2 homens que fez a diferença numa nação. Sabe, a gente vivemos uma época de incredulidade. Vivemos numa época de pessoas presas no passado. Foi a coisa que Deus mais ministrou no meu coração durante o dia. Pessoas presas no seu passado. Sabe, você vai entender aqui nesse texto inteiro que Deus mandou Moisés escolher 12 homens para visitar uma terra que Deus tinha prometido. Deus tinha tirado os israelitas do Egito. Eles tinham passado pelo deserto. E sabe o que é mais interessante? Que o Senhor fala para Moisés tirar o povo para ir para o deserto adorar Ele. E eu meditando ali, eu entendi que ali era o processo de adoração. Enquanto você está adorando, você está passando por um processo ali no deserto. E eles teve toda a luta lá com o faraó, mas o Senhor tinha prometido uma terra para eles. Sabe, eu vejo esses homens aqui, eu vou falar sobre esses 12, o que eles viu Deus fazendo no meio do impossível, abrindo o mar, sabe, Deus libertando eles da escravidão, do passado, da condenação, porque eles estavam condenados ali. Imagina você, um homem, uma mulher, uma criança liberta e de repente condenado, aprisionado. E ali Deus liberta este povo. E esses 12 homens foram lá ver. Sabe, Moisés instruiu eles, explicou para eles as maneiras certas, o que era para eles fazer. Sabe, é muito interessante, muitas das vezes, o pastor, presbítero, os líderes de vocês, instrui vocês ao que fazer. Fala do poder de Deus, muitas vezes vocês vivenciam a manifestação do Espírito Santo, o poder. Eu já vi o pastor contar testemunhos, e eu fico maravilhado só de ouvir. Eu imagino vocês que já viram, que está mais tempos aqui. Sabe o que é pior dessas pessoas? Elas veem e não crê. Sabe, esses 12 homens aqui, 10 não criam. 10 não acreditavam que Deus poderia dar a promessa. Você não crê em Deus, que Deus pode te libertar, que Deus pode te dar o que Ele prometeu. É a mesma coisa de você estar chamando Deus de mentiroso. É a mesma coisa de você blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo. E é o pecado que não tem perdão. Sabe, meus amados, eu não sei o que Deus falou com cada um de vocês, mas quando você está deixando de acreditar o que Deus falou, o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus tem para você, você chama de Deus de mentiroso, e você ainda blasfema contra o Espírito dele, e não há perdão. Você vai conduzindo esse texto, você vai ver que não houve perdão para essas pessoas. Moisés intercedeu por eles, mas ali Deus decretou o que ia fazer com eles, porque eles não acreditaram na terra que Deus falou para eles. Sabe, a primeira coisa que eles olhou foi para o problema. É a primeira coisa que você olha. Se Deus falar assim, amanhã eu vou te colocar num emprego, amanhã vai ter a provisão na sua casa, amanhã eu te abençoarei aquilo que você está desejando.
vez de você ouvir a voz do Todo-Poderoso, aquele que não há impossível para Ele, você olha para as possibilidades. Você ouve a voz de Satanás, porque é aquele que quer nos prender, Satanás. Aí eu fico olhando para muitos crentes, é mais fácil obedecer a Satanás do que Deus. Porque quando Deus falou que ia salvar toda a minha família, Ele falou assim: enquanto você serve, eu cuido dos seus. Eu não deixei de acreditar. Passou anos. Sabe, Deus deu a promessa da terra prometida. Passou anos e anos. O povo estava no deserto ainda. E eles deixou de acreditar a Deus. Coração endureceu. Sabe, meu amado, não faça como os israelitas fez. Crê na promessa. Sabe, seria bem mais difícil um pouco se eu estivesse falando para vocês e não tivesse a minha irmã aqui como testemunha. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não é um Deus de confusão para testificar que Ele faz o que Ele promete. Eu poderia estar contando a história para vocês e vocês assim duvidando ainda, falando: será que é verdade? Mas o Senhor falou assim: ó, hoje eu vou levar ela porque eu vou testificar para a igreja o que eu tenho feito na sua vida e vou fazer na vida da igreja. Sabe, meus amados, eu vejo dentro da igreja, pelo tempo que eu venho caminhando, a história desses 12 homens, onde a minoria acredita e a maioria desacredita do poder de Deus. Sabe, a maioria olha para os obstáculos, olha para as coisas deste mundo, olha para a enfermidade. Mas de tudo isso que eu quero falar para vocês essa noite, quem está os prendendo no passado é Satanás. Sabe, o que mais queimou meu coração durante a tarde era eu chegar aqui e perguntar: quem foi no encontro do destino? Porque aqueles que foram, não precisaria nem de eu ministrar essa palavra, porque vocês já foram libertos por completo. Sabe, eu tenho vivido coisa extraordinária, tanto físico, financeiro e espiritual, depois daquilo que eu vivi ali. Eu lembro que o filho do pastor, ele chegou em mim e falou assim: Deus está te levando em outro nível. Eu não entendi, mas eu acreditei naquilo, porque quem falou comigo foi o Espírito Santo através da vida dele. E aquele que tem intimidade conhece a voz do Pai, conhece a voz do Filho e conhece a voz do Espírito. Talvez você não está crendo porque você não tem conhecimento ainda. Aqueles homens, aqueles 10 que não acreditou, é porque eles ainda não conheciam a voz do que cuidou deles no deserto. Aquele que cuidou durante a noite, durante o dia. A palavra fala que Deus cuida enquanto você dorme. E aqueles 10 homens assim, talvez como a maioria deixa de acreditar no que Deus falou. Sabe, Deus tem falado coisas comigo, eu não importo qual é o tempo, se vai acontecer agora ou depois, mas eu creio que Ele vai agir, que Ele vai fazer. Eu não estou importando o tempo, porque nesse tempo Ele está operando, Ele está me curando, me libertando. Sabe, igreja, você precisa sair daqui hoje. Eu não vim pregar para te emocionar. Eu não vim pregar para você achar que eu prego bem ou sei lá. Eu vim pregar para você sair daqui hoje liberto. Sabe, se você ainda não tem se libertado com tantos pregadores que têm falado, Deus tem usado. Se você não se libertar hoje, meu amado, eu sinto muito pela sua vida. O problema não está nos profetas, nos evangelistas, nos pregadores, mas o problema está na sua incredulidade, igreja. Porque esses homens, eles apenas tinham que ir na terra. Eles apenas tinham que passar o relatório para Moisés.
Deus não pediu para eles ver a circunstância do momento, ou quem ia derrotar, quem ia fazer. Só que eles eram tão incrédulos. Se você observar, Deus derrubou foi um exército, um dos maiores exércitos do Egito. Naquela época era uma grande potência, e eles vivenciaram isso. Às vezes você vivenciou aqui neste lugar curas, libertação, sabe, assim como o pastor testemunha, a pastora, os obreiros testemunham de várias pessoas que chegou aqui amarrado, e essas pessoas, elas não estão nem caminhando hoje, elas estão correndo, e você presa. Sabe, eu vejo o testemunho do irmão Zé, assim, recente, que impactou meu coração. Dentro de 3 meses, ao invés de engatear, ele está correndo, porque ele ouviu a palavra que foi liberada sobre a vida dele. Aí você fica, mas por que está acontecendo com ele e eu quanto tempo aqui e não acontece comigo? Porque você não acredita, meu amado. Porque quantos cultos já teve e você está aqui talvez hoje, eu preciso da minha cura, mas Deus já te curou no primeiro. Deus já te curou no primeiro. Sabe, isso daqui não é uma reza, isso daqui não é um benzedor que você tem que ir toda semana ir preso aqui lá, que você tem que fazer novena, que você tem isso. Deus apenas precisa falar uma palavra e você é liberto. Eu já vivi no meio desse povo. Eu lembro que eu era amarrado naquilo lá, preso naquilo lá, e achando que faria alguma coisa. Você ia lá uma semana, eles falavam um trem, ia na outra, só ia piorando e eles não davam conta de fazer nada. E o dia que o Senhor falou assim, eu vou te resgatar, o testemunho que você tem de mal, eu vou inverter toda a sua história. Pronto, acabou, ele fez. Não precisou mais dele falar de novo comigo. Sabe, igreja, aprende a escutar a voz de Deus. Recebe o poder que você tem. Sabe, uma coisa que eu tenho muito aprendido e tenho praticado, é quando eu vejo o pastor repreendendo demônio, a autoridade, a ousadia, sabe? Nossa, eu falo, rapaz, mas eu era muito fraco, parece que eu tinha medo dos demônios. Rapaz, agora eu levanto lá assim, na minha casa ontem mesmo, hoje eu falei assim, vocês vão ter que sair, vocês vai, porque senão a coisa vai ficar feia para vocês. Sabe, eu estava lá trabalhando, quem entende de pintura, eu tenho um motorzinho lá, já tinha usado 3 pistolas e nenhuma tinha funcionado. E aí tem muitos crentes que é usado pela boca de Satanás. O cara chegou lá e falou assim, ó, eu sou crente, eu só não apostei porque eu sou crente, mas se eu tivesse apostado, você tinha perdido. E eu já tinha falado para minha esposa, agora eu vou pisar na cabeça de Satanás, fica vendo. E eu comecei a orar, de repente eu peguei uma pistola, ela foi. Talvez eu tinha que voltar no serviço no dia, mas eu pisei na cabeça dele. Na hora que o rapaz chegou, eu falei assim, ó, eu vou falar que nem o seu, eu sou crente, eu não vou apostar com você, mas se eu tivesse apostado, você tinha perdido, porque eu pisei na cabeça do Satanás. A gente precisa ser ousado. Satanás, ele quer nos oprimir, colocar medo. Só que foi nos dado o poder. Você acha que ele não colocou medo no coração daqueles 10 homens? Porque ali só 2 acreditou, só Caleb e Josué. Mas você vai ver a história de Josué. Se você pesquisar, se você entrar em Êxodo, entrar ali na história de Moisés. Moisés entrava na tenda para falar com Deus. Josué ia para a porta porque ele não podia entrar. Aí às vezes você encontra um homem de Deus, ao invés de você caminhar com o homem de Deus, você vai caminhar com do mundo. Aí depois você quer vencer os gigantes, você quer vencer os obstáculos. Cola com quem é crente, cola com pessoas que têm mais de Deus. Você quer se libertar do que está te amarrando, cola com pessoas que não pensam negativo, pessoas que não é usado pela boca de Satanás para te acusar o seu passado, quem que você é, quem que você deixou de ser. Hoje eu conversando com o irmão, eu falei assim, rapaz, o céu se alegra mais com um pecador arrependido com um justo. Quer dizer, o céu se alegra mais com um pecador que chegou ali que comigo. E você fica se acusando, ouvindo voz de Satanás. Aí quando Deus fala,
Hoje eu fui numa fazenda, topei o evangelista Renato, e nós conversando, ele falou assim: rapaz, o pior de tudo não é o Satanás, mas é crente que não se converte. Esse é pior que Satanás, porque além deles não deixar a coisa fluir, eles querem prejudicar quem quer ir. E assim são esses 10 homens. Além deles não ter fé, não acreditar em Deus, eles foram lá e atrapalhou tudo. A mente, a cabeça daquele povo que estava lá. Aí foi quando Deus olhou, eu acredito, e falou assim: eles estão blasfemando contra o meu espírito. Porque quem falou com Moisés, quem falou foi meu Espírito Santo. E eles estão falando que eu não sou capaz de derrotar. Eu só mandei eles olhar, Deus só mandou você ir lá escolher a bênção que você quer. Ele não te perguntou se você tem dinheiro, como é que vai vir a provisão. É só para você ir lá olhar e falar: é esse que eu quero, Deus. Josué falou assim, ó. E Caleb: não, gente, dá para nós vencer. Rapaz, olha o tamanho daqueles homens. O que eles fez? Que história que eles têm? Olha nosso Deus aí, Ele criou tudo. Até a terra que está foi nosso Deus que criou. Isso é na minha imaginação. Imaginando Josué falando. Aí, rapaz, tem gente ainda que fica assim: ah, mas estou sofrendo tanta luta, estou sofrendo tanta opressão, retaliação. Mas o que fala, se eu não estiver enganado, Lucas capítulo 10, eu acabei de citar, que foi lhe dado o poder. Aí você pega o crente, quando você exorta, o cara é filho de Deus. Não, mas eu também sou filho de Deus, tal. Mas quando vem a batalha, ele esquece que ele é filho de Deus. Ele esquece do poder que foi dado a ele. Sabe, você vai vir aqui no 14. No 14, capítulo 14, você vai ver um povo preso no passado. Porque depois disso tudo, que o povo vai lá, aqueles 10 homens bagunçam a mente deles, a cabeça. Mas é sempre mais fácil escutar Satanás do que Deus. Porque ali Caleb, Josué se posicionou falando que ele ia vencer, mas eles não escutou. Aí eles vão falar aqui, ó, no capítulo Números 14. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas clamaram contra Moisés e Arão e disse: seria melhor se tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto, preso no passado. Deus está te libertando, Deus está te dando uma palavra, está abrindo seus olhos, e você está preso no passado, por algo que você perdeu, por algo que te magoou, uma palavra de ofensa. Mas Jesus fala assim: traz todos os seus fardos sobre mim. Sabe, igreja, quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu me converti, o que Satanás mais me fazia era acusar. Muitas vezes, palavras, usava pessoas. O que ele mais me fazia era acusar, até um ponto de um irmão chegar em mim e falar assim: por que você está se acusando? Deus já te perdoou. Deus não é um Deus de acusação. Quem acusa você é Satanás. A partir daquele momento, ele nunca mais me acusou. Sabe, igreja, para de querer voltar para trás. Vocês têm que crescer, despertar. Sabe, você está dentro de um ministério que tem visões de crescimento. Eu não sei se eu tenho um mês aqui já, eu peguei a visão. Sabe, Deus tem feito grandes coisas, só que tem pessoas presas no passado, amarradas, sei lá onde Satanás amarrou, mas hoje vai ser liberto porque eu creio. Eu falei assim: Jesus, se o Senhor vai me levar lá para um culto de cura e libertação, e se não for para operar o seu poder, para libertar aquele povo através do teu poder, não me leva. Porque eu aprendi com Moisés, em Êxodo 33, Moisés, ele é ousado. Deus fala para ele assim: ó, mandarei um anjo com vocês, porque se eu for com vocês, eu matarei esse povo.
Aí Moisés fala assim: não, 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 Senhor. Se o Senhor não for, não nos tira nós daqui não. Moisés está falando: eu só aceito se o Senhor for. Sabe, Moisés, um cara ousado, alegrava o coração de Deus. Deus chama ele de amigo, conhece ele pelo nome. E Moisés, mais ousado ainda, depois que ele abre o mar, através do poder do Espírito Santo, depois que ele vê todos os milagres, a provisão de Deus no deserto, ele fala para Deus: eu quero ver a tua glória. Sabe, são pessoas diferentes. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, o que está te amarrando, mas eu creio que você já deveria estar na sua mente: hoje eu vou ser liberto, porque o que pisou nessa casa é maior que o irmão Edmar, é maior que os líderes, é maior que o pastor, e ele vai tocar em mim e vai me libertar, porque ele é maior que o que me acusa, ele é maior que o acusador da minha vida, ele é maior que aquele que tenta me prender, e o nome dele está sobre todo nome. Jesus, ele levou todas as enfermidades, ele levou toda a opressão, todo o castigo. Mas sabe o que acontece? Você levou porque eu estou enfermo, porque eu estou doente, porque eu estou assim, porque você está voltando para o passado. Você esqueceu da cruz, você esqueceu ali da verdadeira libertação que foi feita naquele lugar. Você esqueceu, você está esquecendo. E sempre voltando para o passado. Igreja, vocês precisam reconhecer quem que é o Pai de vocês. Vocês precisam reconhecer quem que é o libertador de vocês. Igreja, vocês precisam reconhecer quem que é o consolador de vocês. O que tem doído muito o meu coração é quando eu tenho perguntado para algumas pessoas se ela conhece o Espírito Santo, e muitas falam que não. Isso tem doído o meu coração. É uma das coisas que Deus tem mais queimado no meu coração, é sobre o Espírito Santo e arrependimento. Porque as pessoas já não têm arrependido mais. As pessoas só têm emocionado na presença de Deus, porque arrependimento você não pode voltar para trás. Deus vem me libertando em glória, mas eu não tenho voltado para trás no meu passado. Eu não tenho voltado lá na velha criatura. Todos os dias é um arrependimento. Mas você não pode voltar para trás, porque quando você volta, você diz: eu não me arrependi. Eu só fiz uma barganha com Deus. E o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece o nosso coração. Sabe, igreja, não seja que nem aqueles 10 homens que olhou ali, a visão deles cegaram naquele momento. Eles ficou cego, porque eles olhou só para aquilo que eles não deveriam olhar, só para os obstáculos. Porque quando você abrir seus olhos, quando a escama cair, o que aconteceu com Paulo quando a escama caiu? Ele deixou de ser oprimido por Satanás, ele deixou de ouvir a voz de Satanás. Ah, mas eu sou crente, eu conheço a palavra. Paulo também conhecia, meu amado, e vivia pelo domínio das trevas. Mas quando a escama cai do olho dele, ele começa a enxergar, ele começa a alinhar com os céus. Eu acho uma passagem muito interessante quando Elias fala para Eliseu: se você vê eu subindo, você receberá a porção dobrada. Elias estava preparando Eliseu para algo que humanos não poderiam ver. Você precisa estar alinhado com o céu, porque se descer um anjo aqui agora, você precisa estar com os olhos para o céu. Porque naquele momento, o que Elias estava falando para Eliseu? Ei, você já está ao ponto de ver o mundo espiritual, porque você não vê o mundo espiritual, você não vai conseguir receber porção dobrada, porque se o seu vaso não estiver preparado, você não consegue. E naquele momento, Eliseu
vê os anjos, vê o céu se abrindo. E naquele momento desce uma porção sobre ele. Sabe por que ainda não desceu a bênção, não desceu a cura, não desceu a libertação da sua vida, da sua família? Porque ainda você está com escama nos olhos e não está conseguindo ver o céu se abrindo. Você não está conseguindo ver a operação de Deus sobre a sua vida. E você ainda continua presa no passado. Eu acho muito interessante quando o Tan fala sobre o passado, sobre o futuro. E assim, é muito importante, psicólogo, pessoas que foi capacitada por Deus para trabalhar nessa área. Mas um dia, eu conversando com um amigo meu e passando um jovem, eu falei, cara, eu não sou psicólogo, eu não sou nenhum desses caras que trabalha na área de emocional, na mente, mas eu tenho uma coisa, a palavra. A primeira coisa, se eu fosse tratar com esse jovem, eu falaria para ele, tira o fone do ouvido e vem para a realidade. Tira as tapas dos seus olhos e vem para a realidade. Começa a enxergar, deixa a escama sair agora e começa a encarar a realidade. Começa a encarar, começa a olhar para você, entender que foi derramado o Espírito Santo sobre a sua vida e começa a encorajar. Chega hoje na sua casa e fala assim, Satanás, se você operou até agora, não sei para onde você vai sair, se é pela janela ou por debaixo da porta, mas no mesmo rumo que eu, você não vai sair. Porque o Espírito está sobre mim e você vai ter que sair agora. Sabe, eu vivi muita batalha na minha conversão, porque minha mãe ainda não tinha entendido ali Cristo. Enquanto eu ia para a igreja, ela procurava outras religiões. E aquilo lá foi me cansando, que um dia eu falei para o Espírito Santo, eu estou debaixo da autoridade da minha mãe, ela é autoridade sobre a minha vida, mas o Senhor é autoridade sobre nós 12. Independente onde ela for, o que ela buscar, mas quando ela chegar no portão, vai ter 2 anjos com peneiras de fogo, peneirando, porque nenhum mal vai entrar na minha casa mais. E sabe quem vai reinar nessa casa, Espírito Santo? É você, porque maior é o que está em mim do que está no mundo. E a partir daquele momento, eu comecei a viver coisas sobrenaturais, não do diabo, não do inferno, mas de Deus. Eu assisti um filme muito interessante, Deus Não Está Morto, o primeiro filme, e eu lembro da senhorinha de oração que orava no quarto, e quando o povo foi comprar a casa dela, o rapaz vem, e a mulher que era corretora, foi a mulher que Deus ministrou a vida dela através da senhorinha. E o cara certamente é pastor, ele entra no quarto e sai. Ele entra no quarto e sai, a mulher olha para ele, fala, e é um quarto de oração, e ele pega e fala, eu sinto a presença. E eu comecei a buscar aquilo lá, eu falo, porque se você me falar, meu amado, que você vê anjo, se você me revelar algumas coisas, eu vou começar a buscar, falar, Senhor, se é verdade, eu quero viver também. E eu comecei a buscar aquilo lá. E certo dia, uma amiga foi em casa, e eu mostrando da casa, e ela entra no meu quarto, só que eu nem lembrava mais daquela oração. Ela entra e sai. Ela entrou de novo e saiu e falou, aqui há uma atmosfera diferente. E meu olho encheu d'água e eu comecei a se emocionar, porque eu busquei e eu entendi que Ele pode operar, que Ele pode estar nas nossas vidas. E quando você começar a entender que Ele pode te libertar, Ele pode curar o teu câncer, Ele pode curar qualquer enfermidade no teu corpo. Eu estou aqui essa noite para te falar isso, para te encorajar, para que você entenda, porque a gente possamos orar por vocês. E se você não crê, não vai acontecer. Porque Jesus, na maioria das falas dele, Ele fala, vá, a tua fé te curou. Eu estou aqui para te ativar para uma fé maior, para que você, quando você levantar da tua cadeira, quando a gente for orar por você, você vir falar assim, através da vida desse homem que vai impor a mão em mim, essa mulher, eu vou ser curada hoje, eu vou ser liberto. Porque quando
A primeira vez que eu fui na igreja com a minha mãe, eu peguei ela em casa, pus ela na moto e comecei a interceder. Senhor, desce os arcanjos tudinho que tem no céu, porque Satanás vai querer causar um acidente, alguma coisa para impedir nós de chegar. Mas desce os arcanjos tudinho e guia nós. E eu fui, cheguei na porta da igreja, a primeira coisa que eu declarei: você perdeu, Satanás. Você perdeu a alma dela. O que é isso? É você saber quem falou com você. É você crer num Deus poderoso. E naquele momento Satanás perde a alma dela, porque o Senhor começa a operar. O Senhor começa a operar na vida da minha mãe. Mas por que Deus não curou ela? Porque Deus tinha propósito maior sobre aquilo. Deus tinha propósito maior sobre levar ela para o reino. Muitas vezes a gente não entendemos o porquê a partida de um amado, de uma pessoa querida. É porque Deus tem propósitos maiores. Sabe, eu acho interessante que Deus promete para Moisés que ele ia entrar na terra prometida, né? Aí a Bíblia vai nos relatar que Moisés não entra. Só que Deus fala assim: bem, eu conheço os planos que tem para você, são maiores do que os seus, né? Moisés não entra na terra prometida, mas ele entra na onde? Você está entendendo? Você começou a entender? Às vezes não é a promessa às vezes não é o que você quer, às vezes não é o que você imagina, mas é algo maior. Sabe, eu achava que Deus só ia alinhar, eu só ia consertar um cara razoável, porque do jeito que eu estava não dava mais. Sabe, eu entrava num lugar, as pessoas ficavam me olhando de cara feia, ou alguns lugares tinha atrito com os outros, às vezes era bom nem entrar. Mas esses tempos atrás eu entrei no mercado, a mulher veio e falou assim: vai lá em casa orar com meu filho, vai lá em casa, ele está precisando de oração. E a mulher era gerente do mercado e começou a passar um filme na minha cabeça. Que o Senhor me libertou daquela velha vida, das acusações de Satanás. Porque Satanás, ele gosta de enganar as pessoas. Ele me enganava que eu era o brabo, que eu era aquilo, que eu era o bagunceiro, que eu não ia ser ninguém na vida. Mas quando caiu as escamas dos meus olhos, eu me libertei. E agora? E agora eu vou para cima dele. Sabe, meu amado, se liberta do que te amarra. E vai para cima dele. Se é dentro da tua casa, vai para cima. Você vai sair, Satanás. Isso é uma enfermidade. A primeira coisa, quando acontece alguma coisa no meu corpo físico, eu já declaro: eu não tenho. E se está gerando, vai sair. Sabe, a primeira coisa que eu faço, e é engraçado que hoje as pessoas do redor da gente, eles profetizam, né? Não, você tá. Quando a minha esposa pegou Covid, sabe? E eu ali declarando que eu não ia ter, eu chegava perto de uns crentes, eles falaram: não, se você não pegou, você vai pegar. É porque ainda não deu nenhum sintoma. Dá vontade de falar: sai de perto de mim, diabo. Sabe, porque é desse jeito, meus amados. Vê das pessoas falar assim: não, em nome de Jesus, você está liberto, você está curado. Não, mas você vai pegar, é porque ainda, ou às vezes você até pegou. Sabe, igreja, se liberta desses pensamentos pequenos. Fala: eu vou crescer, eu vou ser alguém. Sabe, no mundo, nas escamas nos meus olhos, eu achava que eu ia ser escravo do governo pro resto da minha vida. Mas não, Deus fez coisas grandes, eu tenho minha empresa. Deus tem empregado pessoas. Deus tem feito grandes coisas. Parou por aí, irmão? Não, continuou, porque eu fiz um congresso ali e avançou mais ainda. Sabe, meus amados, talvez muitos olhar para o meu passado e falar assim: você veio na delegacia, vai falar, deve estar respondendo algum processo de antigamente. Não, eu estou lá porque Deus me colocou por um propósito. Porque Deus não me leva nos lugares para pintar, Ele me leva para um propósito de vida. Hoje eu montei dentro de uma caminhonete, fui na fazenda dar um orçamento com um rapaz. Falei assim: ó, às vezes você está preocupado com o tempo, mas fica tranquilo, porque a Bíblia fala assim: buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu estou aqui dentro dessa caminhonete por um propósito. O trabalho vai render, as coisas vão fluir. Fique de pé. Enzo, vai lá no violão, vai lá no instrumento, corre lá, Leandrinho. Não espera o profeta falar, não, deixa, escuta a voz de Deus.
Vai lá, Graça, vai lá, vai esperar. Sabe, igreja, quando eu estava ali orando e falando com Deus, tomado pelo Espírito, Ele falava assim para um jovem, ó: você era motivo de vergonha para tua mãe. Você era motivo de vergonha, só que hoje eu transformei a tua vida. Você não é motivo de felicidade só para tua mãe, mas assim, o Senhor falava assim, ó: eu se alegro com você hoje, porque você está fazendo o que eu mais te chamei, você ouviu a minha voz. Sabe, quando eu estava ali, o Senhor falava assim, ó, para um jovem essa noite: você deu muito trabalho para tua avó. Sabe, você deu muito trabalho para tua avó, mas antes que ela partisse, ela viu a tua transformação. Ela viu o que Deus fez na tua vida. Ela viu o Senhor te libertando das trevas e te colocando diante do altar dele e operando sobre a tua vida. Ei, igreja, começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de Deus falando dentro de você essa noite. Eu convido o pastor, a pastora, o pastor Ronaldo, os líderes, os diáconos da igreja. Vamos impor a mão nesse povo e pôr a capetaiada para correr em nome de Jesus. Ei, igreja, toma autoridade essa noite. Toma autoridade essa noite. Começa a operar, levitas. Deixa Deus te usar. Escuta a voz de Deus. A igreja começa a operar o poder. Aquele que foi lisado a ti. Deixa Deus te usar essa noite, irmão. Apaga as luzes aqui, por favor. Deixa Deus te usar, a igreja. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. É noite de libertação. É noite de cura. Nos aviva, nos vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Em nome de Jesus, o Senhor está visitando agora a sua geração. O Senhor está visitando agora. E quero estar
vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Sobre cada um de nós. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós. Quem foi curado, quem foi liberto, começa a glorificar. Começa a dar glória àquele que é digno. Começa a agradecer.
Não fica de boca fechada, porque para xingar você abre a boca, para falar mal dos outros você abre a boca. Agora para glorificar você não abre a boca. O ambiente de glória. Começa a glorificar aquele que é digno. A igreja começa a glorificar. Anjos e homens. Ei, igreja, não cessa, não cessa. O Senhor fala: orai sem cessar, adora sem cessar, glorifica o nome do Senhor sem cessar. Santo, santo, santo. Sabe, Apocalipse, o Senhor fala de 7 igrejas. Ei, igreja, a igreja somos nós. Quem das 7 igrejas que você tem sido? A igreja que não acredita mais, a igreja que tem se contaminado com esse mundo, ou a igreja que se alegra o coração do Pai? A igreja se liberta dos seus traumas, se liberta. Deixa a promessa vir sobre a sua vida. Alguém pode bravar um glória a Deus? Eu abro meu coração. Alguém pode bravar um glória a Deus? Alguém pode bravar um aleluia? Jesus, Rei da Ei, igreja, até agora só a terra escutou. Começa a glorificar pro céu agora. Começa a dar glória pro céu agora. Você está num ambiente de glória. Você está num ambiente de glória. Deixa a glória fluir sobre a sua vida. Começa a declarar que Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Opera sobre a tua igreja, ó Pai. Derrama o teu Espírito, ó Pai. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja, ó Deus. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja. Ei, para um pouco. Escuta o que o Senhor está falando. O Senhor está tratando com a igreja. O Senhor está libertando a igreja. O Senhor está levando a igreja para um arrependimento. E sabe o que vem depois? Alguém pode me falar o que vem depois? O avivamento do Senhor. O avivamento sobre a vida dessa igreja. Sabe, o Senhor tem despertado muitos adormecidos. Pessoas que talvez com uma palavra errada, pela uma acusação, abandonou aquilo que o Senhor chamou. Mas nesta noite tem pessoas aqui que entendeu o que é para voltar. Ei, pastor, pastora, eu creio que durante essa semana pessoas vão procurar o Senhor. Porque o Senhor está libertando essas pessoas. O Senhor está levando essas pessoas no arrependimento. Porque o Senhor quer avivar essa igreja. A gente vai viver os últimos tempos. Vai chegar um tempo nessa igreja que pessoas vão cair na porta, que pessoas vão passar na calçada e vão ser curadas pela unção. Sabe, vai chegar um tempo que o pastor vai ter que cuidar mais dos obreiros do que pessoas lá fora, porque vai ser tantos. Sabe, o pastor mas a pastora já não vai precisar de muitas visitas, porque ele vai ter que ficar cuidando dos obreiros, intercedendo pela vida deles, porque vão ser muitos. Esses são os fortes que vão entrar dentro das casas e resgatar os cativeiros, libertar os prisioneiros. O Senhor não está levantando homens e mulheres frouxos. O Senhor está levantando soldados essa noite. O Senhor está levantando soldados essa noite. Amém? Aleluia. Pai,
Eu creio no que o Senhor fez aqui esta noite. Eu creio no agir, Senhor, do Senhor. Se eu estou de pé ainda, Senhor, porque eu vejo a Tua glória manifestando todos os dias sobre a minha vida. Porque todos os dias o Senhor sopra o Teu fôlego sobre mim, o Senhor sopra o Teu Espírito sobre a minha vida. E assim creio que na vida da igreja, Senhor, nós queremos Te dar toda a glória. Nós queremos Te dar, Senhor, toda exaltação, ó Pai, porque o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de tudo. Pai, diminua a minha vida, diminua esta igreja, para que o Teu poder, a Tua glória manifesta sobre esta igreja, manifesta sobre esse templo, ó Pai. Nos diminua, que não haja soberba, que não haja contenda. Eu, em nome de Jesus, eu já repreendo espírito de confusão, espírito de maledicência, tudo é espírito ruim, eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia, ó Deus. Abra o céu, o Teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, e que se abra o céu, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Bata a palma para Jesus, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados e amadas do Senhor, eu creio que esta noite você vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo. Todas, lembre-se disso, todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. E por Cristo, ou através de Cristo, ou em Cristo, nós dizemos amém. O que isso significa, pastor? Que tudo já está confirmado em Cristo. Só vive na derrota, só vive na doença, só vive na miséria aqueles que não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso o profeta vai dizer: aquele que ouve a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Amém? E hoje eu creio que o Espírito falou aqui nessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é rápido, eu vou falar de oferta, mas se você quiser sentar, sente aí. Eu quero que a Gabi põe lá no Provérbios, capítulo de número 11. Depois, se der, eu vou ainda pegar uma carona aqui com outro texto. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, verso 23 diz: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende.
Quem procura o bem, alcança favor. Quem corre atrás do mal, acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos serão renovados. Como as folhagens, aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida. Presta atenção só nesse textinho aqui que vai ficar legal na tua mente, no teu coração. E o que ganha alma sábio é. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero, apagou tudo aí, porque que deu? Preste bem atenção, eu vou ser rápido, eu quero que você preste atenção nesse texto. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Mas os que retêm, mais do que é justo, acabam na pobreza. A tradução que tem no telão é: retém para a sua própria perda. Amém, amados? Veja, eu acho incrível o tanto que Deus tem feito, sabe, presbítero? Você citou aqui o irmão Zé com a irmã Rose. Em 3 meses que estão aqui na igreja, o que Deus já mudou na história deles, o que Deus já fez na vida deles. Mas Deus faz acepção de pessoas? Não. Então, porque uns têm mais rápido do que o outro, porque uns recebem mais rápido do que o outro, eu vejo que Deus sonda é o coração. Amém, amado? Está escrito: eu sondo o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Amém, amado? Agora Deus olha para o teu coração e vê que o teu coração não é justo. Como é que Deus vai aumentar o seu financeiro? Como é que Deus vai aumentar o seu financeiro se você não planta para colher? Como é que Deus vai aumentar a sua sementeira? Só tem aquele que semeia. Isso é para quem está dentro da igreja e tem essa fé, que Deus vai cuidar da sua vida, da sua história, que Deus vai abrir portas. Amei ouvir esse testemunho aqui da pregação dele também, do Edmar. Eu ouvi o pastor pregando aqui e orando e repreendendo capeta. Que negócio é esse? Eu vou para cima também. E é por aí, você aprende. Eu aprendo. Amém, amados? E eu quero deixar bem claro para você: esse ministério é um ministério de batalha, de cura, de libertação, mas acima de tudo pregando a salvação em Cristo. Amém, amado? Portanto, a salvação de Deus, ela é o que? Completa ou incompleta? É completa, poxa vida. O plano é perfeito. Amém, amados? Até o Renascer Praise gravou um hino desse jeito: Jesus, plano perfeito, nunca chega atrasado. Amém? Ele é o plano perfeito de Deus. Amém, amados? Então preste atenção, estou falando de dízimo e oferta. Eu fico pensando, como que tem filho injusto? Tem ou não tem? Ele quer que o pai compra tudo, que a mãe compra tudo. Ele já trabalha, tem a sua renda, mas ele quer chegar em casa e ter tudo do bom e do melhor. Mas ele não quer pôr nada lá dentro. A culpa é de quem? De quem que é a culpa que o filho cresce desse jeito? É dos pais. Os pais são os culpados. Os pais babaca que quer, o meu filho, agora ele tem para ele. Para com isso. Não tem uns pais babaca? Faz de tudo para o menino, faz de tudo para a menina, e não faz o filho lavar um prato dentro de casa. Isso mesmo. Ensina ele a ser vagabundo o resto da vida. E vai ficar na tua veia, você está velhinho, velhinha, e ele vai estar lá na jugular, só sugando, ó. E Deus não é assim. Deus ensina você a compartilhar, ser parceiro. Amém, amado? Porém, com tudo isso, Deus ainda te faz uma promessa: quem rega será regado, quem dá a ele será dado.
plano de Deus é perfeito, amados, não falha. Mas a incredulidade que foi pregada aqui hoje, ela toma conta do coração da maioria dos crentes. É para tudo, Edmar. É para receber um milagre, é para lançar a oferta, é para lançar o dízimo. Aí você vai ver outras pessoas ao seu redor deslanchando, mas você não. Primeiro, vou te dar aqui o segredinho básico. Nunca pega a tua semente para ser plantada aqui de qualquer jeito, pega o melhor. Pega a semente de qualidade e planta. Eu falei qualidade? Ou eu falei quantidade? Falei qualidade. Então pegue a sua oferta de qualidade. Fala: Senhor, é apenas R$2. Ah, Senhor, mas eu tenho uma fé que esses R$2 na tua mão vira 2.000. Sim ou não? Eu tenho uma fé que esses R$2 vão virar 2.000, Senhor, porque eu sei que quando o Senhor me dá 2.000, eu vou semear um pouco mais, e esse pouco mais sempre vai acontecer. As multiplicações que o homem não explica, só o céu explica. Rapaz, quantas pessoas eu vi sair da pobreza nessa igreja. Não é do tempo do Nil, talvez, mas acho que ele pegou uma beirada dessa, sim. As pessoas chegavam na igreja de chinelinho, havaiana, até gasto no calcanhar. É do teu tempo, pastor Ronaldo. É verdade. Não tinha carro na porta da igreja. Tinha carro, Leandro? Bicicleta, aquilo montuava. Eu falava: meu Deus, como é que esse povo vai arrumar? Quem é o dono dessas bicicletas aqui? Era amontoado, que mundo velho de bicicleta. Um povo, irmão, feio. Não, mas daí que está o segredo do milagre. Olha lá o Leandrinho que está bonito hoje, gente. Né? Não, Ronaldo. Você vê o povo de antigamente aqui na igreja, você vê que está um povo bonito agora, bem cuidado. Até nisso Deus cuida, você entendeu? Na aparência física, a pessoa começa a entender que ela é de Deus, ele é templo do Espírito Santo, ele se cuida melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí Deus vai transformando, vai aumentando, vai prosperando. Aí a pessoa prospera e não dizima, ela não oferta, ela só quer: vem a nós, dai-me, 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 dai-me. Irmãos, eu não vou ficar aqui falando muito tempo, não. Deus não é como você é com seus filhos. Você pode dar para os seus filhos tudo que eles não merecem, sem merecer. Não faz nada para merecer, mas você dá porque você é babaca. Mas Deus não é assim. Deus não é tolo. Amém, amados? Quem teve no clandestino, como foi perguntado aqui, ouviu alguma coisa do TAM falar lá a nosso respeito? Até na economia, antes da gente saber alguma coisa mais profunda de economia, que eu também não sei muito não, mas a gente aprende um pouco. Ele deu um testemunho lá: quando eu recebi meu primeiro aumento, que eu ganhava 1.000 e poucos reais, acho que foi que ele falou, e aí tive meu aumento, mamãe já chegou lá e falou assim: esse aumento você guarda, você viveu até agora com 1.700, o que passa disso é guardar, é aplicar. Querido, eu me orgulho de ter ensinado meus filhos a compartilhar dentro de casa tudo o que ganhavam. Hoje, sabe por que eu não estou na praia hoje? Porque não dá para a gente sair. Mas um deles está lá na Bahia, esqueci o lugar agora. Fernando de Noronha, como é que é? Não, Fernando de Noronha é Rio, né? Rio de Janeiro. Esqueci. É Bahia? Então é lá mesmo que ele está. O Jonas. Ele nem me inclui nas viagens dele agora, porque ele sabe que não dá. Eu sou programado. Minha viagem está programada para o mês de abril. Abril, maio, sei lá que dia que é. Nem sei mais. Mas eles vão, me levam. Vou tudo por conta deles, porque eles aprenderam a honrar pai e mãe. Sim ou não?
Eu tenho orgulho de ouvir o que eu ouvi aí. Agora o incondestino vai ser antecipado. Eu vou tentar trazer ele para o meio do ano. Era só final do ano. Eu vou tentar trazer ele para o meio do ano. Vamos ver se dá. Aí você vai ficar aí. Para que no incondestino desse? Para que no congresso desse? Vale a pena, Dimar? Está voando? Quem foi? Vale a pena, Zé? Vale a pena, Rose? Quem mais aqui desse lado foi? Vale a pena, Patrícia? Vale a pena, Fátima? Vale a pena, Nelson? Vale a pena, irmãzinha? Vale a pena, filha? Quebra muita coisa, não quebra? Você também estava lá, vale a pena? Você estava lá, vale a pena? Você estava também, não? Vale a pena. Aí você vai aprendendo coisas e Deus vai tratando com a gente. E nós precisamos honrar pai e mãe. Mas preste atenção, se os seus filhos não são ensinados a te honrar, escuta isso. Se os teus filhos não são ensinados a te honrar, você acha que eles vão honrar Deus que não vê? Você acha que teus filhos vão honrar Deus que eles não estão vendo? Se ele não honra você que está todo dia lavando a cueca deles? Você acha que eles vão honrar Deus? Não vai não. Sabe por quê que eles não vão honrar Deus também? Porque eles veem na tua vida, no teu dia a dia, que muitas vezes você também não honra Deus dentro da sua casa. Aí chega na igreja, ele nunca vê você tirar um dízimo, nunca vê você tirar uma oferta. Você está honrando Deus? Não. Leia com calma a Bíblia sobre ofertas, dinheiro. Procure saber. Tira seu dízimo daquilo que você ganha, 10%. Tira a oferta alçada, ou tira uma oferta voluntária. Não importa. Eu só sei de uma coisa: o que a Bíblia diz é verdade. Eu vivo isso na minha história. Amém, amados? Eu vivo isso na minha história, vivo isso na minha família, vivo isso na minha casa. E para a glória de Deus, o que eu plantei na vida dos meus filhos, eu estou colhendo hoje. O que eu plantei na minha história, eu estou colhendo hoje. Então, queridos, nunca é perdido qualquer valor que você lançar na presença de Deus. Deus vai regar esse dinheiro, esse valor vai multiplicar, triplicar, quadruplicar na sua vida de acordo com a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém, amado? Mas aí você fica aí de bobeira. De bobeira. É que eu não tenho tempo para fazer uns comentários de umas visitas que tivemos aí essa semana. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso, que eu fico observando a vida dos fiéis. Um dia o marido da Adenair, o Ari, sentado ali, ele gritou: pastor, se eu soubesse que era tão bom servir a Deus e ser dizimista, eu tinha vindo antes para a igreja. Mudou, Ari? Rapaz, muda tudo, tudo se encaixa, tudo dá certo. Coloque tudo na mão de Deus. Eu conversando com um empresário essa semana, choramingando, eu falei: sabe por que você está sofrendo ainda? Porque você é dono de tudo. Pega isso, Calinca. Pega isso. Porque você ainda é dono de tudo. Você não entregou tua empresa na mão de Deus. Você ainda é o manda-chuva. Deixa Deus ser o dono do teu negócio. Você será apenas sócio de Deus. Você nunca mais vai levar prejuízo. O cheque não vai voltar. Sabe por quê? Porque todo prejuízo que for para você levar, quem é o proprietário maior? É Deus. Então Deus não vai permitir. Sabe por quê? Porque você é fiel dizimista. Se você levar prejuízo, quem que leva prejuízo? A obra de Deus. Entendeu? Entendeu ou não? Sim ou não? Não vai levar mais prejuízo. Estava com os negócios amarrados aí, já me ligou: pastor, esse negócio de Deus é sério. Eu falei: o que foi? Ué, já começou a desamarrar tudo aqui. Eu falei: não tem segredo. Tem segredo, presbítero? Não tem segredo. Amém, amado? Seja fiel no pouco e Deus te coloca no muito. Fica de pé. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro a todos quantos são fiéis, conforme está escrito na tua palavra: o que rega também será regado, o que dá, Senhor, a ele será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, darão a eles. E é o céu que vai dar.
É o céu que se encarrega em prosperar. Eu declaro que haverá prosperidade na vida daqueles que abrem o coração para ofertar e dizimar, Senhor, na tua casa. E profetizo que haverá, Senhor, grandes ganhos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Queridos, obrigado, viu, por atender o convite aí do Edmar, do pastor Celino. Obrigado, glória a Deus. E você, assim que a gente dá o grito aqui, você vem já trazendo a oferta, amém? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. E se você tem um dízimo, se você tem uma oferta, sai do teu lugar, traga para cá em nome de Jesus.